Olá! Hoje nós vamos falar sobre TDAH adulto. O TDAH é um quadro relativamente comum. A gente tem uma prevalência média aí de estudos, principalmente em criança e adolescente, de 7%. Alguns estudos mostram um pouco menos, um pouco mais. Muitas pessoas que têm sintomas na infância vão continuar a ter sintomas na idade adulta. A consciência sobre o diagnóstico de TDAH tem aumentado nos últimos anos. Então a gente tem observado que mais pessoas que têm TDAH estão sendo identificadas, sejam crianças ou até mesmo adultos. Mas os adultos de hoje, em grande parte, eles não receberam o diagnóstico quando eram crianças. Então pode acontecer essa pessoa passar a vida toda tendo problemas por causa do TDAH e não receber o diagnóstico e, consequentemente, não receber tratamento. Eu sei que ao falar isso, muitas pessoas devem estar pensando, Cândido, eu vejo o contrário. Tem muitas pessoas que usam a medicação sem ter o diagnóstico. Isso é verdade. Algumas pessoas têm usado por N questões. E a gente também tem um problema na infância. Às vezes a criança ela não preencheria claramente o diagnóstico de TDAH, mas seja por pressões sociais, não seja rendimento escolar ou questões familiares, a pessoa pode receber um diagnóstico e um tratamento sem precisar. Então, de fato, a gente tem os dois problemas, mas, sinceramente, o problema maior ainda é a questão de não identificação, né? Pessoas que têm os sintomas e passam a vida toda sem receber tratamento. Estudos mostram que no adulto, por exemplo, ele só começa a perceber que ele tem sintomas de hiperatividade da atenção com 27 a 32 anos, é mais tardio. Esse vídeo ele tem uma função educativa de quem se identifica com os sintomas, mas ele tem uma função educativa também para familiares que estão convivendo com pessoas com esses sintomas. Porque é muito importante alguém chegar e falar, eu estou achando que você tem sintomas. Você já procurou tratamento, já procurou ajuda? Porque a própria pessoa perceber é difícil. Ela já tem sintomas desde a infância. Inclusive, nós já podemos começar a nossa conversa sobre os sintomas de TDAH adulto com esse ponto. Os adultos que têm TDAH, eles tiveram sintomas iniciados na infância. Isso é muito raro a pessoa começar com sintoma depois dos 16 anos. Alguns estudos falam que 2% dos adultos com TDAH podem desenvolver sintomas mais velhos. Para nós é uma exceção. Tá? Sendo que a pessoa não tinha sintomas na infância e começou a apresentar na idade adulta, a gente pensa em algum diagnóstico associado, uma questão clínica, neurológica, do sono, que poderia explicar esses sintomas. Não é comum. Apesar do quadro na infância ou na vida adulta ter a mesma base, os sintomas se manifestam de maneira diferente. O vídeo de hoje é para focar nos sintomas dos adultos, uma questão de prioridade de tempo. Na descrição, eu coloquei alguns sintomas gerais, só é interessante a pessoa ler, eu estou identificando aqui com algum desses sintomas, e aí procurar ajuda. O diagnóstico, ele é médico, ele é feito com uma consulta médica. A gente não pode falar no diagnóstico, somente acontece. Por isso que eu coloquei vários sintomas, a pessoa lê. Se vocês se identificarem, procurem ajuda. Inclusive, eu coloquei o link para os critérios diagnósticos do DSM-5, que é um manual diagnóstico criado pela Associação Americana de Psiquiatria, é um dos mais utilizados no mundo. Quem quiser acessar, ler um pouquinho mais, tem o link, ele é gratuito. Existem várias formas de a gente entender o TDAH. Eu particularmente gosto muito de dividir os sintomas em dois grandes grupos. Dificuldades na gestão da atenção e dificuldade na gestão dos impulsos. Vocês podem ver que eu não estou falando de um déficit de atenção propriamente dito, eu estou falando mais de uma dificuldade de fazer uma gestão da atenção. Eu digo isso porque alguns estudos mostram que a pessoa com TDAH não é que ela é incapaz de ter atenção. Ela tem atenção, a questão é que ela foca essa atenção, às vezes, excessivamente, quando ela gosta de uma coisa, só que ela não consegue sustentar isso, e essa atenção ela vai mudando de tópicos. Se alguém tiver interesse, eu até fiz um vídeo sobre isso, que chama hiperfoco. Então vamos dar exemplos práticos de alguém que tem dificuldade de gestão da atenção. É uma pessoa que tem dificuldade para manter-se concentrada durante muito tempo. Muitas vezes a leitura também é prejudicada, a pessoa, ela fala, Cândido, eu li um livro, tenho a impressão que eu não guardei tantas coisas como outras pessoas guardariam. Ela tem uma tendência a adiar coisas, a fazer coisas mais no último minuto. A própria dificuldade de noção do tempo também é prejudicada. Há a presença mais frequente de ficar sonhando acordado, de ficar pensando em coisas que não estão relacionadas com o que ela está fazendo. Durante as conversas há uma tendência também a trocar de assunto com mais frequência, inclusive a falar mais. Pela questão da atenção, é muito comum a pessoa, comparada com a média, ela se recordar de menos eventos da infância, ou de eventos que aconteceram naquela semana, naquele mês, ou uma viagem que ela fez com outras pessoas. Às vezes ela não consegue se recordar com tantos detalhes do que aconteceu. Isso se deve ao fato da atenção não estar tão presente ali, ela está mudando o foco o tempo todo. O segundo grupo, que é da gestão dos impulsos, se deve ao fato dessa dificuldade mesmo conter alguns impulsos. Então vamos dar um exemplo. Alguém fez uma coisa às vezes que eu não achei tão interessante, pode vir em mim um impulso de fazer uma piada, ou fazer um comentário que às vezes pode machucar outra pessoa, só que eu faço uma gestão desse impulso. Eu falo, gente, não é legal falar isso agora. E aí eu falo uma coisa que eu considero que é mais estratégico para aquela situação. No TDAH isso não acontece.
Então a pessoa que tem TDAH, ela tem uma tendência a falar coisas por impulsos, às vezes fazer umas piadas. Isso pode inclusive passar uma impressão de imaturidade, dependendo do contexto que ela está. E isso é um sintoma de gestão de impulso. Falar coisas que muitas vezes não seria a melhor coisa a ser dita naquele momento. Dentro da impulsividade, a gente observa uma maior tendência a ter respostas emocionais mais intensas, ter dificuldade para fazer uma gestão dessa resposta emocional. O processo decisório também, muitas vezes a pessoa ela toma decisões impulsivas, que às vezes não consideram tanto o contexto ou coisas que aconteceram no passado, porque ela toma decisões mais impulsivas. Isso impacta na gestão financeira, então são pessoas que têm mais tendência a fazer compras de maneira não planejada, a ter problemas de gestão no cartão de crédito. Na direção, muitas vezes são pessoas mais impulsivas, às vezes têm problemas com limite de velocidade. Os próprios familiares estão sempre falando, dirige um pouquinho mais devagar, não faz isso, mas ela tem uma tendência a ser um pouco mais impulsiva. Dentro da impulsividade, isso pode aumentar o risco de uso de substâncias, porque alguém oferece, ela vai ter uma dificuldade maior de, às vezes, negar, e se ela já usou uma vez, ela vai ter uma tendência a ser mais impulsiva e querer usar novamente. Isso também se aplica em relacionamentos, então a pessoa com TDAH, por ela ser mais impulsiva, isso pode dificultar estabelecer um relacionamento de longo prazo, ela está sempre terminando, e ao mesmo tempo, quando ela encontra uma pessoa que tem um perfil mais abusador, ela tem mais dificuldade de separar dessa pessoa. Porque sempre que outra pessoa busca ela, como ela decide muito naquele momento, ela tem uma tendência a ter maior recaída, e ela volta para o relacionamento e depois não dá certo e termina de novo. É uma outra característica que muitas vezes a gente vê no TDAH adulto. Espero ter ajudado vocês com esse tema. Quem quiser aprofundar um pouco mais no tema de TDAH adulto, na descrição do vídeo eu coloquei a descrição de alguns sintomas. O próprio canal nosso também, a gente tem feito uma playlist, então tem mais vídeos falando de TDAH adulto. Se alguém tiver interesse, também está na descrição do link ou no próprio canal mesmo. Um abraço e até a próxima.